Veja o nosso sistema que custou apenas R$ 1.409,05. Fizemos algumas melhorias nele. Vou mostrar tudo nesse vídeo. Dá só uma olhada como ficou 5 meses depois. Nasceram muitos alevinos. Vamos testar a tilápia St. Peter. Será que isso vai dar certo? Com esse sistema, dá até para produzir seu próprio alimento. E quem sabe, se você ampliar o sistema, até ganhar um dinheiro com a venda dos peixes. Fique até o final e tem muita novidade. Vamos começar retirando um pouco da água, abrindo aqui o registro da caixa de criação, colocando um pouco de água do próprio sistema dentro do balde para colocarmos os peixes. Hoje devemos usar a mesma água que os peixes já estão. Aqui nesse sistema, nós deixamos para fazer a reprodução das tilápias, pois nós estamos com poucas tilápias, já retiramos bastante e selecionamos algumas tilápias como matrizes e colocamos aqui há 4 meses atrás. E elas já se reproduziram. Aqui está cheio de alevinos. Vamos começar retirando as tilápias adultas. Olha essa aí, que beleza! E se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal. Aperta o botão inscrever-se logo aí abaixo, pois dessa forma você vai receber novos vídeos como esse e aprender essa técnica maravilhosa que é a criação de peixes em caixa d'água. Aproveitando aí um pequeno espaço que você tem na sua casa e com grande economia de água, isso que é importante. Olha só, capturamos duas ao mesmo tempo. Eita, essas aí estão bastante agitadas. Vai com calma, é melhor colocar essa lá, Nelson, porque senão não vai dar, o balde é muito pequeno. Olha só que tilápia linda. Tá vendo como ela se desenvolve muito bem quando a gente oferece todas as condições? Uma boa filtragem, alimentação. Vamos retirar todas e colocar lá naquela caixa de 1000 litros. Eita, segura. Essa aí tá brava. Aí são as nossas matrizes. Logo mais vocês vão ver a quantidade de alevinos que tem nessa caixa. São muitos alevinos, aguardem. Com 4 meses, as tilápias já entram na fase reprodutiva. E você pode reproduzir suas próprias tilápias aí na sua casa. E daqui a pouco, ainda nesse vídeo, vamos mostrar essa tabela aqui, ó, que vai facilitar a sua vida na hora de alimentar as tilápias, calcular a quantidade de ração. Além de mostrar as nossas tilápias St. Peter. São aquelas tilápias avermelhadas que nós vamos colocar no nosso sistema novo de 500 litros. Fique até o final, o vídeo está imperdível. Então vamos continuar retirando as tilápias daqui do sistema de 500 litros e levando para lá, para as caixas de 1000 litros. Olha aí, mais uma tilápia. E escreva aí nos comentários, você gostaria de ter um sistema desse em sua casa? Vai usar água da companhia de abastecimento? Tem poço? Coloque aí nos comentários. Agora olha só, muita gente pensa que isso aqui é sujeira. Essas paredes jamais devem ser lavadas. Isso aqui na realidade é uma mistura de algas e outros micro-organismos chamados de zooplâncton, que são os pequenos animais. E os alevinos eles vão se alimentar disso. Assim que eles nascem, essa é a única fonte de alimento. Então jamais vocês devem esfregar, lavar as paredes da caixa d'água. Olha aí que maravilha! Não precisaremos comprar alevinos. Não contamos com exatidão, mas aí deve ter aproximadamente umas 50 tilápias, que vai dar aí para a gente manter aqui o nosso sistema, dar continuidade ao nosso sistema. Depois, quando elas crescerem um pouco mais, vamos fazer uma seleção. Vamos deixar apenas as tilápias macho, pois elas se desenvolvem mais rápido, tem um crescimento muito melhor, o que vai trazer maior retorno financeiro, por atingir o peso e o tamanho muito mais rápido do que a fêmea. Agora vocês vão conhecer uma tilápia muito bonita, inclusive ornamental, que é a tilápia St. Peter. Nós recebemos há um tempo atrás essas tilápias de um amigo e elas estavam com 2, 3 centímetros. Colocamos aqui na caixa junto com as carpas até elas crescerem um pouco mais. A nossa intenção é reproduzir essas tilápias aqui, pois elas são difíceis de serem encontradas. E olha só o tamanho dessa daqui, ó. Elas estão com aproximadamente 23 centímetros. E o legal disso tudo é que pelo tamanho dá para a gente estimar o peso delas. Nessa tabela, inclusive, traz o tamanho, o peso e a quantidade de ração que precisamos fornecer durante 30 dias.
Vou deixar o link aí para você clicar e ter acesso a esse documento. A tilápia Sampita é um peixe de carne branca, magra e suave, sem odor intenso. Elas têm um crescimento mais lento quando comparamos com a tailandesa, mas em compensação possuem um valor de mercado muito maior, pois são muito valorizadas. E segundo os especialistas em gastronomia, a carne absorve com facilidade qualquer tempero. O que eu gosto delas é a beleza, pois chamam a atenção dos visitantes quando chegam aqui no sistema. Então se inscreva no nosso canal, pois vocês vão acompanhar o crescimento dessas tilápias e a reprodução delas aqui nessa caixa d'água de 500 litros, tá certo? Aqui no nosso sistema, identificamos que a água estava no limite, quase transbordando, olha só. Então, como o nosso decantador ele possui um regulador de nível da água, ficou muito simples resolver. Esse cano aqui que nós tínhamos deixado com 5 centímetros, vamos retirar aqui 1,5 centímetro e vamos deixar ele com 3,5. Olha só, 3,5 aí certinho. Vamos colocar no lugar. E aí automaticamente o nível da água lá da caixa de criação vai seguir sempre o nível desse cano aqui. Aproveitar, né, fazer uma limpeza, passar uma água, abrir aqui a tubulação de esgotamento. E olha só o que tem aí ao lado. Vai ser um espaço onde vamos colocar plantas de mamoeiro e também hortaliças para aproveitar essa riqueza, essa água rica em nutrientes que, ao invés de jogarmos fora, vamos reutilizá-la para irrigar e produzir vegetais frescos e livres de agrotóxicos. No final do vídeo vou mostrar o que vai acontecer com essa área. Agora vamos colocar de volta a espuma filtradora que faz a retenção de partículas mais finas e encher novamente o nosso sistema. E agora, alguns minutos depois, olha só, tudo niveladinho. O problema é que a caixa ela já vem com essa marcação aqui, ó, pra gente colocar a flange. Então a gente não tem a opção de descer um pouco mais essa conexão. Então é por isso que a gente deixou ali aquele tubo para regular o nível da água. Agora sim, ó, tá tudo perfeito. Ficou ali com aproximadamente 4 centímetros. Essa parte aqui é uma parte que encanta as pessoas, a parte muito bonita do sistema, que é você aproveitar a água circulando no sistema e cultivar hortaliças orgânicas para você consumir no dia a dia. Aqui nós tivemos que fazer uma poda, porque a gente não conseguiu dar conta. Poderia ser cebolinha, morangueiros, alfaces. Mas o que nós estamos de olho mesmo é essa água que nós descartamos aqui. Pois semanalmente nós temos que abrir 2 vezes os decantadores para eliminar a água dos peixes e colocar água nova. Só que essa água ela tem uma riqueza guardada, ela tem muitos nutrientes. E esse espaço aqui é um espaço que ele estava degradado. Então escolhemos essa espécie aqui, que é o feijão de porco, que possui essas sementes brancas, bonitas, essa vagem grande de aproximadamente 20 centímetros e plantamos aqui. Essa planta, a ideia dela é restaurar o solo. Nós deixamos ela crescer e quando elas chegaram aqui nesse tamanho e elas começaram a emitir as flores, nós resolvemos passar a roçadeira. Por quê? Porque essa planta ela é ideal para a regeneração do solo. Ela é capaz de adubar o solo. E ela cresceu assim, utilizando a água do sistema, a água que nós estávamos descartando semanalmente e reaproveitamos e irrigamos essa área. Olha como essas plantas ficaram tão bonitas. E quando nós passamos a roçadeira, nós estamos fazendo uma adubação verde. Porque imagine o seguinte, essa planta aqui ela retirou do solo vários nutrientes que estavam em uma profundidade de 30 a 40 centímetros. Ela absorveu tudo isso e trouxe para suas folhas. E quando nós cortamos as folhas, todos esses nutrientes ficam sobre o solo. É como os nutrientes tivessem sido resgatados da parte inferior do solo e agora vão ficar aqui, ó, sobre o solo. Mas você precisa escolher um feijoeiro, qualquer tipo, pode ser mucuna preta, pode ser o feijão carioquinha, porque os feijoeiros, eles pertencem a um grupo chamado leguminosas, que são capazes de enriquecer o solo em nitrogênio. Eles pegam o nitrogênio que está na atmosfera e injetam no solo. Imagina só, com essa técnica aqui, dificilmente você vai precisar comprar adubo nitrogenado, porque além do nitrogênio, outros nutrientes também agora estão na superfície do solo. Isso não é incrível? Se você não tiver uma roçadeira como essa, você pode fazer isso manualmente, com facão, com uma enxada, que vai dar o mesmo resultado.
E esse espaço aqui nós vamos utilizar, vamos colocar plantas de mamoeiro e hortaliças. E eu gostaria que vocês acompanhassem até o final. Eu tenho certeza que essa forma que nós criamos peixes aqui, conhecida como aquaponia, juntamente com essa técnica de adubação verde, é capaz de diminuir a fome de muitas famílias no Brasil. O que a gente precisa é aplicar o conhecimento certo. Muita gente tem água, tem um quintal e não sabe o que fazer. Então, se você conhece alguém que tem um quintalzinho aí e que está procurando uma ideia de como produzir seu próprio alimento de forma inteligente, com economia de energia e água, envie esse vídeo para ele, que eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. E olha aí o resultado. Então, todo esse material que está aqui em cima vai adubar o solo, vai se decompor e enriquecer esse solo com matéria orgânica. Olha o nosso sistema de irrigação aí, ó, que nós colocamos. Então isso aqui era uma área abandonada que só tinha mato. Agora o solo está sendo restaurado. Ele vai receber a adubação que vai vir da água dos peixes, do resíduo dos peixes que nós iríamos jogar fora. E agora essa adubação verde, utilizando essa planta incrível que é o feijão de porco. Com a presença dela, como ela fecha o solo, sombreia o solo, vai impedir que as plantas invasoras cresçam aqui. E com isso você vai ter menos manutenção, tirando o mato aqui no dia a dia. Sistema simples. Veja que o espaço aqui é um espaço de 5 por 6. Espaço pequeno, você pode começar a desenvolver essa forma de cultivar os alimentos de forma orgânica e sustentável, com economia de água e de energia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a clicar nesses 2 vídeos aqui, ó, e continuar aprendendo sobre essa técnica fantástica que é a criação de peixes em caixa d'água e em pequenos espaços. Muito obrigado e até a próxima!